Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós vamos para mais um estudo do livro de Isaías, amém, irmãos? Vamos estudar hoje o capítulo de número 16, amém? Então, os irmãos se preparem aí para nós darmos início ao estudo da palavra do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos começar aqui, irmãos, lendo o capítulo 16, versículo 1, que diz: Enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Sela, no deserto, até ao monte da filha de Sião. Então, irmãos, como os irmãos já sabem, né, em Isaías, dos capítulos 13 até o 23, Deus ele apresenta um quadro de juízo sobre 10 nações, né? Então, tanto o capítulo 15 quanto o capítulo 16 vão falar sobre Moabe, né, que é uma dessas nações que estão sob o juízo de Deus, né? E nós sabemos, né, que os moabitas, eles descendem de Ló, né, sendo, pois, um povo, vamos dizer assim, aparentado dos judeus. Aqui no capítulo 16, nos versículos de 1 a 5, Isaías adverte aos moabitas de que seria vantajoso para eles renovarem sua lealdade à casa de Davi. Os refugiados moabitas, eles enviaram cordeiros como pagamento de tributo a Judá, né? Os moabitas, eles tinham uma grande criação de cordeiros, e eles estão, né, sendo enviados para o governador de Judá, né, até o monte da filha de Sião, né? Então a gente vê aqui que Jerusalém ela está sendo personificada como uma mulher, né? Filha de Sião quer dizer Jerusalém. Eles estão fazendo como Mesa fez no passado, né? Lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 4, diz assim, ó: Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava tributo ao rei de Israel, 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Vamos, Davi, né, provavelmente ele impôs esse tributo a Moabe antes da separação de Judá e Israel, né? Conforme 2 Samuel, capítulo 8, versículo 2, diz assim, ó, e sucedeu, né, aliás, 8:12, né? E sucedeu, pois, depois disto, que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tornou a Meteg e Amá das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhes tributo. Então, aqui nós vamos ter então uma profecia dupla, né? Esse cordeiro enviado a mando de Isaías, né? Esse pedido de Isaías era para que Moabe ficasse em paz com os judeus e para que os judeus dessem refúgio aos moabitas, né? Então, nos últimos dias, né, Moabe vai acolher os judeus em sua terra, quando os judeus fugirem do anticristo. Lá em Mateus 24:16 diz: Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, né? A gente sabe que é na Jordânia. Sela, né, citada aqui no versículo 1 de Isaías 16, é outro nome para Petra, né, que era a capital de Edom. É uma capital fortificada dos Edomitas, onde os Moabitas estavam refugiados. O rei da Síria está destruindo todas as cidades, né? Os Moabitas deveriam ter fugido para o Monte Sião, né? Pois era o único lugar onde que a Síria não conquistou, né? A gente sabe que o único lugar que a Síria não conquistou foi Jerusalém, né? Mas os Moabitas, eles fugiram para o sul e foram para a cidade de Sela, e de lá enviaram os cordeiros. Versículo 2: De outro modo, sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como o pássaro vagueante, lançado fora do ninho. Esse pássaro vagueante aqui é a situação desesperadora das filhas de Moabe, né, que são as mulheres da nação, né? Quando ele fala aqui no versículo, lançado fora do ninho, né, significa que elas foram forçadas a fugir para algum lugar estrangeiro. Nessa fuga para o sul, os moabitas eles invadiram os vales do rio Arnon, e as filhas de Moabe elas serão abandonadas no val de Arnon, né?
As mulheres de Moabe, elas foram abandonadas como aves perdidas, né? Lançadas fora do ninho, nas partes rasas do rio Arnon. Versículo 3. Toma conselho, executa juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia, como à noite. Esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. Então, irmãos, Isaías ele está se dirigindo aos governantes de Israel, dizendo: toma conselho, né? Faz planos, decide logo, porque a situação dos moabitas é urgente, né? Executa juízo, ou seja, favorece os moabitas, até porque eles são aparentados de vocês, de Judá, né? Põe a tua sombra sobre o pino do meio-dia, ou seja, protege os moabitas dos inimigos, né? Dê abrigo diante de um sol escaldante do meio-dia. Esconde, o versículo diz, né? Esconde os desterrados, ou seja, esconder os moabitas para eles não serem mortos. E no final do versículo diz: não descubras os fugitivos, ou seja, significa não trair, né? Embora houvesse muita história de traição no passado entre Moabe e Judá, naquele momento, né, de crise, as traições deveriam ser esquecidas. O que Isaías está querendo dizer, irmãos? É, que um pouco de misericórdia, né, não era demais naquele momento, né? Moabe ele só encontrará salvação à sombra de Sião, né? Está o quê? Está apontando para o reino milenar. Lá em Isaías 2, versículo 2 e 3 diz assim, ó: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. 2. E irão, aliás, versículo 3. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, profecia dupla, né, irmãos? Né? No tempo de Isaías, Isaías está fazendo um apelo a Sião para que recolha os desterrados de Moabe, né? Por isso que Moabe está pagando tributos a Judá para poder agradar a Judá. E no futuro, os desterrados esses serão os judeus que fugirão da Judéia para Moabe na metade da semana, né? Então, é uma profecia dupla. Versículo 4. Habitem contigo os meus desterrados, ó Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor. Porque o homem violento terá fim, a destruição é desfeita, e os opressores são consumidos sobre a terra. Então, os desterrados de Moab eles estão pedindo refúgio em Jerusalém, que era a principal fortaleza de Israel. Né? Por qual razão? Né? Por causa do destruidor. A gente sabe que o destruidor tipifica quem? O rei da Síria. Né? E porque eles foram expulsos do seu território. Isaías advertiu Judá para aceitar esses refugiados como um sinal de compaixão durante o tempo de devastação dos inimigos, né? Ou seja, os assírios. E Jerusalém era a principal fortaleza. Né? No futuro, Moabe gozará paz no reino milenar de Cristo. Na grande tribulação, os meus desterrados serão os judeus, que fugirão para Moabe por causa do anticristo. Né? E aqui nós temos aqui dois títulos, né, para o anticristo aqui nesse versículo, né? O destruidor e o homem violento. Né? E o versículo fala aqui no finalzinho, né? E os opressores são consumidos sobre a terra. Os opressores aqui, irmão, são as pessoas aqui marcadas pela besta. Né? Versículo 5. Porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará, em verdade, um que julgue e busque juízo, e se apresse a fazer justiça. Então aqui está falando o quê? Está falando do reino milenar. Né? Um trono se firmará em benignidade. Né? A esperança para os moabitas estava onde? No Senhor. Os refugiados eles deveriam se submeter ao rei de Jerusalém. E aqui nós temos três características do rei, que é Cristo. Né? Julgar, né? Ou seja, fazer justiça a todos os homens, buscar o juízo e apressar-se para fazer justiça. Né? Aqui está falando o quê? Da celeridade da justiça.
Então, três características de Cristo, né, que hoje nós não vemos hoje com muita intensidade nos nossos governantes, né? Mas Cristo, quando estiver governando lá no reino milenar, ele então terá essas três características, né? Julgar, fazer justiça a todos os homens. Hoje a gente sabe que a justiça não é feita para todos, né? Buscar o juízo e apressar-se para fazer justiça, ou seja, a celeridade da justiça, que é outra coisa que nós não temos nos dias de hoje, né? A- aquele que vai se sentar no trono de Davi estará disposto, né, a retribuir a bondade que agora é procurada pelos moabitas. Verso 6. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua altivez, da sua soberba e do seu furor. Porém, as suas mentiras não serão firmes. Então, o versículo está falando: ouvimos da soberba de Moabe. Então, está falando na primeira pessoa do plural, né? Ou seja, nós judeus, né, ouvimos da soberba de Moabe. Rejeitamos a súplica de Moabe por seu orgulho. Então, a soberba é algo constante do juízo do Senhor, né? Isaías está dizendo por que Moabe está sendo julgado, né? Moabe está sendo julgado por causa da sua soberba, por causa da sua altivez, por causa da sua ira, do seu furor e das mentiras, né? Versículo 7. Portanto, Moabe clamará por Moabe, todos clamarão. Gemereis pelos fundamentos de Kir Hareset, pois certamente já estão abatidos. Kir Hareset, mano, é outro nome para Kir, né, que é citado lá em Isaías 15, versículo 1. Eu vou ler aqui para os irmãos. Peso de Moabe. Certamente numa noite foi destruída Ar de Moabe, e foi desfeita. Certamente numa noite foi destruída Kir de Moabe, e foi desfeita. Então, por causa da soberba, né, e por eles terem recusado a se submeter a Deus, os moabitas eles seriam destruídos. O versículo fala aqui, né? Moabe clamará por Moabe. Ou seja, Moabe gritará de lamento por Moabe. Né? Um grito de lamento, né, de Moabe. Se Moabe tivesse dado ouvidos ao conselho do Senhor, seu trono seria sido estabelecido com justiça e misericórdia. Mas visto que ela recusou, né, o resultado seria o quê? Seria pesar e destruição. Toda a nação choraria de angústia, né, quando chegasse a hora da destruição. Então, nesse momento aqui, não tem como eles obterem, né, refúgio em Judá. Versículo 8. Porque os campos de Hesbom enfraqueceram, e a vinha de Sibma, os senhores dos gentios quebraram as suas melhores plantas que haviam chegado a Jazer, e vagueiam no deserto. Seus rebentos se estenderam e passaram além do mar. Então, vinha aqui, né, no versículo, é uma metáfora para Moab, né? O mar citado aqui é o Mar Morto. Então, por causa do seu orgulho, eles acharam que não precisariam de Deus, né? A fecundidade e a produtividade da terra deles foram interrompidas. Sibma é uma cidade moabita famosa por suas uvas, né? As vinhas deste país foram destruídas. Jazer é uma cidade dos Amonitas, em Gileade, né? Do lado oriental do Rio Jordão. E os senhores dos gentios são os senhores das nações, né? Os príncipes pagãos, os assírios, etc., né? Que invadiram Moabe e destruíram as suas vinhas. Versículo 9. Por isso prantearei com o pranto de Jazer, a vinha de Sibma, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom, e a ele, e a Eleale, porque o júbilo dos teus frutos de verão e da tua cega desapareceu. Então, irmãos, Isaías aqui, ela chora e lamenta por Moab, né? Isaías chora e Jazer chora, né? Por causa do quê? Por causa das videiras de Sibma. Esbom e Eleale são os assentamentos mais importantes de Moab, né? Ó, Isaías 15, versículo 4 diz assim: Assim Esbom como Eleale andam gritando, até Jazer se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, sua alma lhe será penosa. Verso 10. E fugiu a alegria e o regozijo do campo fértil, e nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum.
Já não se pisarão as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o júbilo. Então fugiu, quando ele fala que fugiu a alegria, né? Por quê? Porque a época de colheita nos campos e nas vinhas era um período de alegria e celebração, né? Só que em vez disso, lágrimas tomariam o lugar do riso. O versículo fala aqui os cânticos de alegria, né? Ou seja, eram os cânticos que acompanhavam a produção do suco de uva para ser transformado em vinho, né? Só que isso tudo acabou. Os pisadores de uva foram substituídos pelos pés dos soldados que iam destruindo tudo. Mas Deus deixa claro para Isaías, né? Eu fiz cessar o júbilo. Os moabitas estavam recebendo uma punição merecida, né? Versículo 11. Por isso meu íntimo vibra por Moabe, como harpa, e o meu interior por Kir-Heres. Kir-Heres é outra denominação para Kir-Hareset, o Kir, né? Isaías aqui ele deseja um dia se alegrar com Moabe, né? Porque Isaías ele vê no futuro a restauração de Moabe. E Isaías ele sentiu profundamente por Moabe, né? Era um sentimento tão triste que Isaías comparou com como o tocar de uma harpa, né? Mais uma vez, né, a gente vê aqui Isaías chorando por Moabe. E as emoções aqui elas são descritas como vibrantes, né, e tristes, como as notas de uma harpa acompanhando um canto fúnebre, né? Então a gente vê aqui realmente, mano, Isaías tendo um sentimento de profunda tristeza, né, por Moabe. E hoje, né, a gente vê às vezes muitos pregadores se alegrando em dizer que os perdidos vão para o inferno, né? Mas Isaías, mesmo sabendo que aquele povo merecia tal castigo, aquelas calamidades, elas tocavam o coração de Isaías, né? Porque Isaías estava contemplando todo aquele sofrimento. Versículo 12. E será que quando virem Moabe cansado nos altos, então entrará no seu santuário a orar, porém não prevalecerá. Então, enquanto o povo de Moabe estiver adorando os falsos deuses, eles estarão passando por dores e pelo juízo de Deus. Eles virão ao santuário para orar, mas não prevalecerão, né? Eles estão sendo destruídos, mas eles ainda estão procurando a ajuda dos ídolos mortos, né? É o ritual, né, religioso de Moab, né, de subir nos lugares altos, dedicados aos deuses pagãos, e orar em seu santuário, né? Tudo isso aqui não ia ajudar nada, né, no sentido de aliviar o julgamento de Deus. E mesmo que eles buscassem a Deus naquele momento, não iria adiantar. Por quê? Porque o cálice da iniquidade ele já estava repleto e tinha chegado o tempo do seu cumprimento. Ou seja, o cálice, né, já começa a transbordar. Versículo 13. Esta é a palavra que o Senhor falou contra Moabe desde aquele tempo. Então, irmãos, este acontecimento, né, já tinha sido determinado há algum tempo, desde o tempo em que Moabe começou a ser orgulhosa, né? Sentença essa que está registrada lá em 15, né, Isaías 15, versículo 1, né, que eu já li para os irmãos. O país ele já estava condenado, só que agora Isaías dá conhecimento público de quando isso acontecerá, né? Aqui é a parte da sentença que Isaías já tinha dado antes. Então a primeira sentença ela se cumpriu, mas houve um intervalo de 3 anos de calmaria, e nesse intervalo Moabe começou a prosperar de novo, mas em breve essa prosperidade ela teria fim, né? Então esse tempo de trégua ele vai ser explicado agora no próximo versículo, né? Versículo 14. Porém agora falou o Senhor dizendo: dentro de 3 anos, tais como os anos de jornaleiros, será envilecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e impotente. Então aqui ó, Isaías está dizendo que a profecia contra Moabe será cumprida em 3 anos, né? E esse tempo de trégua seria o quê? Seria tais como os anos de jornaleiros, ou diaristas, ou assalariados, né? Os jornaleiros, eles contam as coisas de forma abreviada, né? Por quê? Porque para eles o tempo passa muito rápido, né? Um jornaleiro trabalha enquanto dura seu contrato e ele não permanece além desse período.
Terminada a tarefa, o trabalho acaba. O diarista ele tem que ir embora e procurar outro trabalho. Então, assim também seria com o juízo prestes a cair sobre Moabe. Mas haverá um resíduo, né? Haverá um resíduo de povo que ainda será salvo, pequeno e impotente, né? Ou seja, Moabe não seria destruída por completo, né? Um remanescente permaneceria, mas seria pequeno, né? Moabe já havia sofrido muito, contudo, o profeta anunciou que haveria mais destruição dentro de 3 anos. Isaías estava se referindo aqui ao ataque por Senaqueribe no ano em que ele invadiu Judá. Cerca de 3 anos depois da profecia, os assírios eles levaram as 10 tribos de Israel cativas, né? Derrotaram os moabitas e outras nações. Aqui o versículo fala assim: será envilecida a glória de Moabe, ou seja, será desprezível, né? Após a destruição. Bem, irmãos? Então aqui, né? A gente encerra então o capítulo 16, né? Do livro de Isaías. Espero que os irmãos tenham compreendido, né? A gente sabe que a linguagem de Isaías não é uma linguagem fácil, né, de entender, né? Mas caso os irmãos tenham alguma dúvida, os irmãos podem deixar aí nos comentários, né? Que a gente vai tentar esclarecer os irmãos. E peço que se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, né, seu joinha. Caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, né? Nos ajude aí se inscrevendo no canal. E obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Amém, irmãos? Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia.